E agora vamos a Brasília com um resumo dos acontecimentos mais importantes da semana na visão de Alexandre Garcia. Olá, Alexandre, como começou esta semana? Olá, não dá para esquecer. Semana começou com a diplomação dos eleitos na eleição presidencial, né? Uma diplomação que foi antecipada por algum motivo em 7 dias. Foi o momento do missão dada, missão cumprida. Na hora que o ministro Alexandre de Moraes pediu que o ministro da Justiça Eleitoral, Benedito Gonçalves, fosse buscar conduzir Lula para o plenário, ele passou e cochichou no ouvido, mas também no microfone, o missão dada, missão cumprida. É interessante que o presidente eleito falou menos que o presidente da Justiça Eleitoral. Lula falou por 14 minutos e Alexandre de Moraes por 18 minutos. Na fala de Lula, ele, claro, agradeceu ao Supremo, agradeceu à Justiça Eleitoral, né? Disse que foi eleito por parcela significativa do povo brasileiro, elogiou as urnas eletrônicas, dizer que por muito tempo a confiança delas, a confiabilidade é reconhecida por todo mundo, né? Pelo mundo inteiro, e que havia um projeto de destruição do país. E criticou também as plataformas digitais, né? Disse que houve uma frente contra o autoritarismo para salvar a democracia e até fez uma definição de democracia, eu anotei aqui, né? Democracia é alimentação de qualidade, emprego, saúde, educação, segurança e moradia. Esqueceu-se da palavra liberdade. Pois é, Alexandre, depois falou o presidente da Justiça Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, não foi? Sim, mas antes de mais nada é bom ressaltar que lá no início, quando tocaram o hino, Lula, embora acostumado com 8 anos de presidência da República, com o cerimonial, enquanto tocava o hino, Rosa Weber ao lado cantava, ele tomava água, né? Parece que estava com muita sede. Mas enfim, como eu disse, o Alexandre de Moraes falou 4 minutos a mais que Lula, né? Na hora que ele abriu o discurso, estavam Dilma e Sarney sentados na primeira fila. Na hora que ele mencionou Dilma, a plateia toda vibrou. Aplaudiu, ovacionou a ex-presidente Dilma, né? E depois ele falou em ataques contra os ministros do Supremo, contra a Justiça Eleitoral, contra a democracia, contra a liberdade de imprensa, ataques contra a mídia tradicional, com mentiras, né? E depois, já julgando, disse que extremistas criminosos, né, atacam o voto popular. E afirmou que jamais houve fraude no sistema eletrônico de votação. Disse que foi legítima a vitória de Lula, né? E que foi uma vitória também da democracia sobre o ódio. E avisou que os grupos organizados que estão contra isso vão ser amplamente responsabilizados. Aliás, 2 dias depois, no Dia Nacional do Ministério Público, ele disse assim com muita satisfação que ainda havia muitas prisões a fazer e multas a aplicar. E no dia seguinte ele cumpriu a ameaça, né? Cumpriu, e não foi pouco, né? 81 mandados de busca, apreensão, prisões, né? Por toda parte. No Espírito Santo, prendeu o vereador presidente eleito da Câmara de Vereadores da capital, Vitória, que vai assumir dia 1º de janeiro. Não sei o que a Câmara diz disso, né? Na Assembleia Legislativa prendeu 2 deputados que estão de tornozeleira. Retirou os computadores deles, os telefones celulares, né? Também não sei o que vai dizer a Assembleia Legislativa, tem 30 deputados estaduais, e mais um radialista, mais um jornalista também, os 2 capixabas, né? Aliás, nessa semana a organização Repórteres Sem Fronteira publicou a lista dos jornalistas presos por regimes autoritários. A China ainda é a campeã, né? Mas antes disso tinha sido preso o cacique Serere, que fez manifestações no aeroporto, depois fez um longo discurso no domingo na frente do Palácio Alvorada. Foi quando o presidente quebrou o silêncio, dizendo que o poder vem do povo, que o povo é soberano, mas que ele só vai agir dentro das 4 linhas, né? Mas, enfim,
esses manifestantes na frente do Alvorada ficaram dormindo lá, dormindo no chão, dormindo sobre a calçada, sobre o asfalto. E aí, à noite, a primeira-dama Michele Bolsonaro mandou entregar quentinhas para eles. Aí o senador Randolfo Rodrigues foi rapidamente, passou por cima do Ministério Público, foi a Alexandre de Moraes para denunciar a Michele por financiar atos antidemocráticos, fornecendo as quentinhas para as pessoas que estavam lá desabrigadas, né? Aliás, Randolfo também pediu o despejo da família Bolsonaro do Palácio Alvorada. Pois é, Alexandre, depois da prisão do Índio, houve manifestações violentas na capital federal em Brasília, não foi? Brasília já sofreu vários desses badernaços. Eu já vi vários deles. Mais ou menos na mesma região. Agora é num prédio novo, para onde se transferiu a parte administrativa da Polícia Federal. Aí depois da prisão do Índio, manifestantes foram para lá e, sendo repelidos, que parece que queriam invadir os escritórios da Polícia Federal, tocaram fogo em ônibus, em carros particulares, né? E bloquearam a rua com bujões de gás que retiraram de um posto de gasolina próximo. Enfim, agora se espera a identificação desses baderneiros. A polícia está investigando. É interessante que o futuro ministro da Justiça já deu uma declaração como se fosse hoje ministro da Justiça. Ele disse que os baderneiros serão identificados, etc. Né? Outra coisa interessante é que o que está escrito que justificou o mandado de prisão do Índio é que ele tentou abolir, mediante a força, grave ameaça ou emprego de violência, o Estado democrático de direito. Bom, ainda que o Índio não tivesse força para isso, seria impossível abolir o que já está praticamente abolido, né? Porque já foram violados vários artigos fundamentais da Constituição Federal. E o Ministério, Alexandre, está saindo aos poucos? O Ministério está indo devagar e causando dor de cabeça para Lula, né? Porque tem que satisfazer muita gente, é muito ministério e muito interesse envolvido. Vejam só, por exemplo, agora, né? Ele anunciou essa semana a Luiz Mercadante para o BNDES. Significa fim das privatizações. Já foi um choque no mercado, que já estava chocado com a presença de Haddad na economia, né? Ele disse que não ia trazer gente antiga, né? Já veio o Luiz Marinho para o Ministério do Trabalho, aí recriado, etc. Né? Já foi ministro de Lula lá atrás. Né? Aí já trouxe ministra da Cultura, criou o Ministério da Cultura, que antes era secretaria, uma cantora baiana, a Margarete Menezes, toda enrolada. Está devendo para a Receita, para a Previdência, da Previdência Social, de duas empresas dela, duas ONGs dela, aliás, diretora de uma ONG dela, duas diretoras, pegaram dinheiro superfaturado e tal, segundo o TCU, de 1 milhão que ela levou do Ministério da Cultura no governo Lula. Né? Então já é um rolo aí. Aí criou o Ministério das Mulheres, Cida Gonçalves. Dizem que ela é especialista em violência de gênero, seja lá o que isso possa significar. Né? Convidou para novo ministério também, Ministério da Indústria e Comércio, o presidente da Fiesp, o Josué, que é filho do José de Alencar, que foi vice-presidente de Lula. Só que ele já está com a Assembleia marcada para a semana que vem para ser destituído da Fiesp. Né? Então, problemas de toda a ordem. E os partidos estão em cima. Os partidos que fizeram uma grande coligação para eleger Lula, né, querem a parte deles na partilha. E o PT está sentindo que está todo mundo entrando, né, para ficar dono de ministério. É complicado. Né? E o critério é força política. Não é o critério, digamos, do governo Bolsonaro, que era técnico, capacidade. Isso aí nem foi medido. É a capacidade de mobilizar votos no Congresso, por exemplo. Né, de dar votos em troca. Então tem esse problema aí de atendimento a partidos políticos. MDB está com a Simone Tebet aí esperando alguma coisa, né? Então e o Centrão está de olho também. Veja só, fizeram essa emenda Mercadante lá na Câmara, já foi aprovada, 314 votos dos deputados foi para o Senado, para arrombar a lei das estatais, né?
para abrir caminho para entrar político, entregar de novo estatal para político. Aí já despencou a ação da Petrobras, despencou a ação do Banco do Brasil, né? Petrobras estão dizendo que a Dilma seria presidente, né? Aí vem o fantasma de Passadena. Mas aí, e abriram mais nessa emenda um espaço para dar mais propaganda para as estatais e distribuir para a mídia. Calcula-se aí que vai dar uns 20 bilhões de propaganda de estatal para a mídia, né? Para agradar a mídia, claro. Vou usar a palavra agradar, né? Um eufemismo. Foi para o Senado. Lá no Senado, um senador que apoiou Lula no segundo turno, Tasso Gereissati, já disse, olha, é um retrocesso numa lei boa de estatais que está virando república de bananas, criando cabide de emprego para político que não foi eleito para distribuir para os seus apadrinhados, né? Por outro lado, a PEC da gastança está na Câmara. Talvez seja votada semana que vem. Não foi votada esta semana como se esperava. Aí Armínio Fraga, um dos economistas que pediu voto para Lula, disse que não está arrependido de ter votado em Lula, mas está com medo. Está com medo porque diz ele que o Brasil se encaminha numa trilha econômica muito perigosa, né? E ele sabe por quê. O desequilíbrio das contas públicas traz todos os outros males, de juros mais altos, de inflação, né, de dívida pública mais alta. O mercado está chocado, o mercado tá de má vontade com Lula, pode ser, mas está assustado também, né, vendo tudo isso, a desvalorização de estatais, com tudo isso. E é bom a gente lembrar que lá no primeiro governo Lula, a conjuntura mundial estava muito favorável, tinha sobras transbordando para o Brasil, né? Agora não tem. Agora, Alexandre, a coligação que elegeu Lula entrou no TSE contra Bolsonaro e outros políticos. Conta pra gente, o que pode acontecer agora? Bom, a alegação é uso indevido dos meios de comunicação social e abuso do poder político. Além de Bolsonaro, isso inclui Braga Neto, o vice, né? O senador Flávio Bolsonaro, que continua com o mandato, e recém-eleitos, Magno Malta, senador, eleitos com muito voto, Bia Kicis, Carla Zambelli, Gustavo Gayer, Nicolas Ferreira, né? Tem mais alguém aí, o Eduardo Bolsonaro, né? Então, qual é o objetivo? Uma é anular esses bem votados que farão oposição no Congresso, anular os votos deles. E por outro lado, deixar Bolsonaro inelegível e talvez até pô-lo na prisão, né? Esse é o objetivo, isso é o que querem. E foi para as mãos do corregedor, que aceitou a denúncia. O corregedor, quem é? Benedito Gonçalves. É aquele do cumprimento com tapinhas, né? Que todo mundo conhece. Então, há sim uma probabilidade aí de esse assunto ir em frente. Hoje o Congresso se contrapôs ao Supremo, Alexandre. Pois é, quando afeta interesses egoísticos do Congresso, o Congresso reage bem, sabe reagir, sabe que é por meio de resolução das mesas. Juntaram-se as mesas da Câmara e do Senado, tomaram a resolução e votaram a resolução. Ela foi aprovada na Câmara por 328 votos e por 44 no Senado. Imediatamente, uma resolução regulamentando as emendas do relator. Por quê? Porque o Supremo estava votando e ia considerar inconstitucionais as emendas do relator. Estava 5-4, né? O inconstitucional ganhando, né? E interromperam, quer dizer, tomaram uma decisão, passaram por cima do Supremo. Eles sabem o que fazer quando tem alguma coisa errada no Supremo, mas só fazem quando é do interesse deles, né? Lembram-se de dezembro de 2016, quando Renan Calheiros não aceitou uma decisão do Supremo que o afastava da presidência? Pronto, não aceitou e pronto. E o Supremo aceitou, né? O que não aconteceu com Bolsonaro em abril de 2020, no caso Ramagem. Ele é que aceitou e o Supremo cresceu de poder sobre o Executivo, né? Bom, que sirva de lição para a gente saber. Eu não queria terminar sem lembrar da festa, a roda de samba, que houve no mesmo dia da diplomação, na casa de um deputado, de um advogado petista, né, em que confraternizaram os juízes
da eleição e os vencedores da eleição. Se a gente contar para um alemão, para um sueco, para um americano, eles não vão acreditar. De Brasília para a Jovem Pan, Alexandre Garcia.